Habemos Caio, hein? Habemos Caio. Como é bom a gente encontrar e ver, né, os garotos se movimentando, uma nova geração de jogadores aparecendo. Como é legal isso daí, né? Como é salutar isso no futebol. Isso é muito importante. Confesso a vocês, eu que acompanho o futebol há tanto tempo, né? Eu vi Muricy Ramalho no Dente de Leite. Muricy Ramalho, Vitor Hugo, hoje meu amigo, o nosso querido Colonese, hoje também meu amigo. Eu acompanhei, ainda criança, me lembro direitinho de ver, né? Então eu vi grandes jogadores surgirem da base do São Paulo Futebol Clube, como o Muricy Ramalho, como o Serginho Chulapa, o maior artilheiro da história do São Paulo, que veio, né, justamente da base do São Paulo Futebol Clube, Silas, Miller, Márcio Araújo, daquele time do Cilinho maravilhoso, Cafu, Antônio Carlos, Elivelton, Ivan, né, dos campeões do Tele Santana. Então, enfim, muita gente surgiu dessa base. E a gente sabe, né, mesmo com o nariz meio torcido aí do torcedor com relação a alguns meninos da base, a gente sabe o quanto é importante a gente valorizar essas riquezas que surgem. Ronel Thierry, São Paulo, Raiz na área para repercutir a última partida aí da primeira fase do grupo, São Paulo 1, Ayacucho 0, Ayacucho 18º do peruanão. Meu Deus do céu! Eu fiquei tentando descobrir 17 times na frente do Ayacucho e não consegui encontrar no Campeonato Peruano, com todo respeito ao Ayacucho e ao maravilhoso povo peruano, né, de Peru de Teófilo Cubillas, né, o Peru de Chupitas, o Peru de grandes jogadores, de Ramon Mifflin, grandes jogadores da história do futebol mundial, inclusive. Pois bem, gente, a gente vem falando isso já há algum tempo, né, da oportunidade que o São Paulo perde de trabalhar melhor a sua base, né? Então, esse assunto Marquinhos aí, ele foi a gota d'água que gerou uma série de discussões a respeito disso, né? Então, jogadores que acabam subindo e não querendo continuar no São Paulo com dificuldade de renovar o contrato dos meninos, aquela confusão toda, e depois acaba doando o jogador por migalha aí para grandes centros, né? E definitivamente isso daí tem que acabar, tem que deixar de existir, né? Porque a gente não pode continuar preparando uma base e perdendo essa base, né? Então a gente tem que se adaptar aos tempos novos, né? Em que o jogador tem um empresário, o dirigente do São Paulo, essa dificuldade toda. Enfim, é muito importante o São Paulo saber trabalhar muito melhor a maneira como vem trabalhando a sua base. Vocês me conhecem, eu estou falando disso há bastante tempo, né? Então é muito importante o São Paulo saber trabalhar melhor isso para não ter o prejuízo que anda tendo. Pois bem, hoje o Rogério montou um time de garotos, né? Muitos garotos ali desconhecidos de grande parte da coletividade. O jogo permitia isso, né? Então, claro, ele foi colocar o time lá em campo e a molecada, de alguma maneira, jogou o futebol. É claro que sente o peso, é claro que é uma outra coisa você jogar, independente do adversário ser fraco ou não, né? Você sai da base, está entrando, o Morumbi, não lotado, mas quase 20 mil pessoas no estádio. Então, assim, é diferente para o jogador, né? É uma experiência nova, é um momento novo. Só que na contrapartida, aquilo que a gente vem falando, é muito importante para o jogador também entregar alguma coisa a mais quando ele tem uma oportunidade como essa. As oportunidades no futebol, elas costumam ser raras. Talvez maiores do que a própria vida, né, dos mortais como nós, mas para o jogador de futebol ela também é mais difícil a oportunidade. Então, quando o cara tem que pegar. Por que eu abri o programa, abri o vídeo falando do Caio? Justamente por causa disso, né? O Caio não é a primeira vez que ele tem oportunidade e não é a primeira vez que ele acaba jogando, que ele acaba tendo vontade, que ele acaba participando com bastante eficiência. E hoje foi coroado e premiado, inclusive com o gol da vitória. Muito importante isso para a carreira do Caio, muito importante isso para o São Paulo, né? Que precisa renovar o contrato do Caio aí. Acredito que já esteja acertando tudo, porque o Caio jogou, né? O Rogério agora não quer mais jogador que
que não tem contrato, certíssimo, só que não tinha que ser o Rogério que tinha que definir isso. A própria diretoria já tem que ter definido isso faz tempo. Até porque eu vou repetir aqui, falei numa live do meu irmão Diego justamente sobre isso há 2 semanas atrás. Ah, o jogador não quer renovar? Não tem problema, encosta o jogador, vai fazer o quê? Não vai dar uma semana, não vai dar um mês, o empresário vai procurar o São Paulo para renovar. Pois bem, isso é uma outra parte da história. Então os meninos têm essa oportunidade. Quem fechou para mim definitivamente a sua oportunidade dentro do São Paulo, a sua vida dentro do São Paulo, é o Toró, por exemplo. Mais uma vez, mais uma chance, né? Mais uma oportunidade e mais uma má vontade, uma péssima partida, uma pífia partida, uma pífia partida desse rapaz que tem talento, a gente sabe que tem, mas que infelizmente vai para a vala comum dos jogadores que apareceram com tudo e que daqui a pouco vão sumir, que ninguém vai nem lembrar que existiu um dia. Né? Esse é o caminho do Toró, inclusive porque está indo para a Bulgária, vai para a Bulgária. Eu fiquei imaginando o futebol búlgaro, né? O campeonato búlgaro. Então, isso é bem o lugar, infelizmente, para o Toró, mesmo que teve mais uma chance e não aproveitou. A se louvar algumas coisas, não exatamente a partida em si. 11ª partida do Rogério Ceni invicta. Poxa, como é que eu não vou considerar isso? A gente tem as reclamações com o Rogério com relação à escalação, tem reclamação do Rogério com relação à mudança tática, tem reclamação com o Rogério com relação à mudança de jogadores, mas com todo esse pacote de reclamação, o Rogério está entregando aí 11 partidas invictas para o São Paulo Futebol Clube. Eu nem lembro qual foi a última vez que a gente teve um pacote, que teve uma sequência assim tão positiva. Sim, certo que nesses jogos a gente pegou times fracos, times sem representatividade, mas fizemos a obrigação e a lição de casa, né? Não estou aqui soltando o rojão para a campanha do São Paulo, não estou aqui carregando o mito no ombro, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que são coisas que devem ser consideradas, né? Agora sim, agora é hora, a partir de agora, a partir das próximas fases, como Copa do Brasil, o próprio Campeonato Brasileiro que vai encorpando, né? E a Sul-Americana, agora é hora do São Paulo entregar um futebol, como a gente tinha falado, melhor do que vem apresentando. E, portanto, até porque os adversários vão exigir isso da gente, na própria Sul-Americana. Eu estou desde o começo do ano falando nos meus vídeos aí sobre isso. A chance do São Paulo, para mim, ser campeão esse ano, ela passa necessariamente pela disputa da Sul-Americana. Penso que na Sul-Americana o São Paulo, sim, vai conseguir, pode conseguir, tem a chance maior de conseguir o título para esse ano. Né? Acho muito mais complicado no Campeonato Brasileiro, apesar de achar que o São Paulo fica numa boa posição, acho muito mais complicado na Copa do Brasil, pelos adversários aí que vai ter, que o São Paulo vai ter, né? E imagino que na Sul-Americana a gente tem um caminho menos complicado para poder ser campeão. Enfim, o Rogério vai escrevendo certo por linhas tortas, né? De alguma forma, trazendo o São Paulo, classificando o São Paulo, conduzindo o São Paulo num caminho, né, que eu pelo menos não imaginava no começo da temporada, tá certo? Tá muito longe ainda daquilo que a gente quer e deseja, mas de alguma maneira tá bem distante também do que a gente imaginava que pudesse ser. Ou seja, tá no meio do caminho ali, tirando a média, e de alguma forma a gente tá caminhando. Boa partida do São Paulo, diante de todas, né, essas considerações da molecada, do São Paulo já classificado, né, essa coisa toda. E é muito legal, acima de tudo, a gente poder ver essa molecada aí que, num futuro próximo, possam ser aí grandes talentos do futebol mundial. Por que não? É o que a gente espera. Cabe também aos meninos e a gestão desses meninos descer todo mundo salto, né? Colocar todo mundo descalço, com o pé no chão, porque o que tem de menino também que sobe no salto rapidinho é um negócio absurdo, né? A gente vive um momento de carência no futebol, de talentos, e quando aparece alguém que faz alguma coisinha diferente, a gente já exalta. A gente já acha que é o melhor do mundo, a gente acha que é monstro, como é o caso do Diego Costa. Muito possivelmente, a gente espera que não, esse menino possa ser queimado, porque já estão chamando de monstro, de Beckenbauer, é capitão do São Paulo, não sei mais o quê. O salto, às vezes o menino não aguenta tanto elogio e acaba subindo no salto. Vamos esperar que não. Tá bom, gente? Vamos esperar o sorteio sexta-feira agora para ver quem a gente pega na Sul-Americana e o Ceará no
no sábado à noite. Grande abraço, tamo junto.